trata, né? Viver de respeito, viver um respeito em relação ao nosso marido, em relação aos nossos filhos, e os nossos filhos em relação a nós, e nosso marido em relação a nós, não é viver uma cerimônia, né? Como se a gente estivesse, sei lá, num lugar muito cheio de pompas e circunstâncias, né? Mas é viver uma delicadeza externa. A gente também falou em outras aulas sobre o quanto a gente escuta que a gente precisa ser espontâneo, que na nossa casa a gente precisa ser o que de fato a gente é. E a gente falou que se a gente vive de espontaneidade, a gente vive a lei do menor esforço. Principalmente porque, em geral, nós não somos pessoas treinadas na virtude, a gente acaba saindo de nós, quando a gente é muito espontâneo e é espontâneo o tempo inteiro, sai de nós apenas coisas ruins. Sai de nós o nosso egoísmo, sai de nós o nosso amor próprio, sai de nós a nossa falta de cuidado, sai de nós o pensar em si o tempo inteiro, sai de nós a preguiça, sai de nós uma série de coisas que infelizmente, muitas vezes isso é o que está mais na nossa superfície e é o que a gente deixa expor, né? Então, já pararam para pensar que a gente acaba agindo como pessoas maravilhosas na frente dos outros, na frente dos amigos, na frente da grande família, né? Avós, tios, enfim, na frente de outros profissionais, na frente de todas as pessoas. A gente tenta ser delicado, a gente tenta falar baixo, a gente tenta, enfim, se vestir bem, a gente tenta falar de maneira cuidadosa, a gente tenta respeitar as pessoas, agradecer, pedir por favor e não sei o quê. Na nossa casa, a gente não tá nem aí. A gente simplesmente age de maneira espontânea, certo? Então, a gente acaba descuidando do nosso vestir, por exemplo. Então, a gente usa as nossas piores roupas para estar em casa. Então, as roupas mais velhas, as roupas mais descuidadas, as roupas mais amarrotadas, as roupas mais para as meninas, as mulheres, a gente usa as roupas mais curtas, mais decotadas, mais sem cuidado. E muitas vezes os nossos filhos, nós estamos sendo exemplo para os nossos filhos nesse sentido. E eles vão procurar se relacionar com pessoas que tenham os mesmos valores do que nós. E nós estamos passando que esses são valores aceitáveis. E depois a gente não consegue entender porque são adolescentes que namoram com meninas que simplesmente se vestem super mal, que, enfim, não têm o menor pudor, o menor cuidado consigo, e a gente esquece que a gente fez com que eles crescessem vendo isso, né? Então, cuidar do vestir é uma maneira da gente cuidar, mostrar que a gente se importa com o outro, que a gente se importa com o nosso marido, que a gente se importa com os nossos filhos, né? E isso tudo está muito relacionado ao cuidado com a intimidade, que a gente vai falar em outras aulas, né? E o quanto isso tem muita relação, uma relação íntima com o exercício da sexualidade. No meu curso de sexualidade eu falo bastante sobre isso, né? Então, outra coisa que eu sempre pensei é a maneira como a gente manda os nossos filhos para o parquinho, para a escola. Se a gente os manda de maneira sempre desleixada, com uma roupa que não é o tamanho deles, porque está pequena demais, ou porque está grande demais, ou porque está rasgada, ou porque está suja de água sanitária, enfim, a gente passa para as pessoas, eles passam para as pessoas a maneira como nós cuidamos deles. E isso vai se refletir na maneira como as pessoas cuidam deles. Isso era muito claro quando os meus filhos estudavam na escola. Era muito claro como, quando eles não estavam bem vestidos e as crianças que não estavam bem vestidas, como elas eram pouco cuidadas pelas professoras, pelas assistentes, porque, bem, se nem a mãe cuida, eu vou cuidar. Isso acontece não por maldade das professoras e das assistentes, mas porque a vestimenta, ela passa uma imagem. A gente passa uma imagem do que as pessoas
vão ver de nós e o que elas veem atrás de nós quando se trata de uma criança. Então, é sim importante a gente mandar os nossos filhos para a escola, para o parquinho, bem vestidos, cuidados, cabelo cheiroso, né? Dente escovado, cabelo penteado, porque eles vão ser melhores tratados assim, porque sabem que por trás daquela criança há sim uma pessoa que está pensando nelas e que ama elas e que está cuidando delas, né? Outra delicadeza, não só no vestir, é a delicadeza no estar, né? Então, a delicadeza no estar, no sentido da maneira como a gente está sentada. Ai, Samia, pelo amor de Deus, eu estou em casa. Claro que você não precisa estar em casa sentada como se você estivesse conversando com o presidente da República. Mas você pode sim estar sentada de maneira adequada, de maneira cuidadosa, né? Na maneira no falar. Então, cuidar das palavras. A gente, como eu disse, né? A gente fala com as pessoas muitas vezes de uma maneira muito melhor do que quando a gente fala com o nosso marido, que quando a gente fala com os nossos filhos, a gente não cuida das palavras, porque a gente quer ser espontâneo. A gente quer que as pessoas nos amem da maneira como a gente é, né? E não dá para ser assim. Não dá para ser assim porque a gente, como eu dizia, né? Também falei em aulas passadas, isso não faz parte do seu caráter, isso faz parte da sua falta de caráter, da sua falta de formação. E o ser humano, como eu disse, a substância da vida dele é uma história. E se isso não está bem, isso precisa ser reescrito. Porque nós precisamos, como gostam de dizer hoje em dia, ser a melhor versão de nós. Não só para os outros, mas principalmente para as pessoas que a gente ama, certo?